dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Olha só, galera. Hoje nós vamos fazer correção, interpretação. E preste atenção, as respostas que tem no quadro, elas não têm que ser idênticas às que estão na sua resposta, desde que você tenha chegado ao mesmo pensamento, ao mesmo objetivo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida com relação às questões corrigidas, é só falar comigo, vamos conversar lá pelo grupo. Hoje nós vamos trabalhar análise de texto 1. A matéria de redação, ela também tem bastante de interpretação textual. Então, hoje nós vamos fazer um passeio por algumas universidades federais, né? Só tem Universidade Federal, tem Juiz de Fora, tem Goiás, né? Vamos lá. Só tem um texto que eu não vou fazer a leitura completa, porque ele é muito grande, que é o texto A Moeda que Subiu 200.000%, fala sobre o Bitcoin, que é referente às questões da Universidade Federal de Goiás, tá? Mas, vamos começar? Ensino não pode parar, gente. Vamos embora, que a gente tem que ficar na frente. Nem encostar em quem está na frente, nem correr atrás, mas ficar na frente. Vamos que vamos. Olha só. A primeira, da UFU, coloca assim o texto. Esse não é tão grande, dá para ler, tá? Geralmente eu leio todos, mas tem um aqui que é muito grande. E no final das contas, vocês devem ter prestado atenção que os textos são longos, mas não é difícil a sua resolução, desde que você consiga fazer a interpretação. Não tem perguntas difíceis. Uma universidade federal, é só você acreditar em você. Você está treinando? Você está lendo? Você está executando as tarefas de casa? Você está buscando a resposta? Então, com certeza, quando você for fazer a sua prova do Enem, qualquer concurso que vai fazer, você terá a facilidade, certo? Vamos para a questão 1. Diversos fatores têm conspirado para o dramático quadro da segurança no Brasil, do qual o Rio de Janeiro é uma das faces mais visíveis e chocantes. O acelerado processo de urbanização por que passou o Brasil não mais tem encontrado na expansão da economia uma válvula de escape. No período alongado de baixo crescimento econômico, as periferias e favelas aumentam sem que seus habitantes contem com mecanismos básicos de inclusão social. Apresentação feita, né? Agora vamos ao texto em si. O mercado de trabalho é frágil, o sistema educacional é precário e os programas habitacionais praticamente inexistem. A sobrevivência vai se tornando ainda mais penosa e a juventude perde suas perspectivas. Num contexto marcado por graves desigualdades, a miséria e a riqueza convivem de maneira cada vez mais tensa. Deterioram-se, assim, as condições da sociabilidade. A violência infiltra-se no cotidiano e desconfiança, e o medo se apoderam da vida nas grandes cidades. Nesse território devastado, o narcotráfico aloja-se e impõe sua lei. Jovens de baixa renda são seduzidos e recrutados pelo tráfico, que corrompe parcela da polícia e avança sobre as instituições. É evidente que esses bandos especializados em aterrorizar os cidadãos fazem parte de algo maior, o crime organizado em plano nacional e internacional. Diante de uma situação como essa, era de se esperar que o poder público formulasse plano de ação de curto, médio e longo prazos, contemplando os diversos aspectos do problema. Não é o que se vê. A cada momento de pânico que vem à cena são os oportunismos e improvisação. São as promessas de sempre, as disputas políticas e os apelos salvacionistas por intervenções federais. Passada a crise, acaba-se voltando à rotina até que um novo surto de violência ecloda e a indignação mais uma vez tenha lugar. Eis uma dinâmica extremamente perigosa, que apenas fomenta o ceticismo e a descrença da sociedade em relação às instituições e aos homens públicos. Bem, esse texto é da Folha de São Paulo, né?
Vamos lá. E de 2004. Em 2004 já estava apresentando como era a sociedade. Aqui você vê que vem falando sobre a fragilidade do trabalho, ele fala do narcotráfico, ele fala de vários assuntos persistentes no passado e no nosso presente ainda. E até hoje, no caso, de uma forma até mais forte, abrange muito mais. Aqui ele colocou, com relação a ser nacional e internacional. E é fato, sabemos disso, né? Importação, né? O narcotráfico, todos eles, essa galera do lado errado, ela simplesmente busca soluções, formas diversas de driblar todo o policiamento, né? Aí ele fala aqui também com relação ao pânico, fala das grandes cidades. Vocês que são meus alunos sabem que eu era da capital e resolvi vir morar na região dos lagos porque a agitação, tudo que tem lá é muito agitado. Eu prefiro a calmaria, né? Também tem essa colocação. Fala da crise voltada à rotina, do surto de violência que ecloda. Acho que já eclodiu, né? Não tem nada de novo. Aí, olha que pergunta difícil. Então, o texto é falando, você tem que ter o conhecimento para ter facilidade para a escrita e para também interpretar, você tem que ter o conhecimento de mundo. Porque, veja, esse texto é de 2004. Estamos em 2020. A história parece que não mudou. 2004 para 2020, eu acredito que posso afirmar que só piorou, certo? Tudo que era possível aumentar, aumentou até muito mais e muito mais rápido. A pergunta da UFU é a seguinte, é uma pergunta não, nem é uma pergunta, ele pede para construir um parágrafo. No último período do texto, o autor considera que a sociedade está cética e descrente em relação às instituições e os homens públicos. Construa um parágrafo explicitando as causas apresentadas pelo autor para o ceticismo e descrença. Diante do contexto em que o desemprego é grande, nossa, hoje então sem comentários, né? A educação é precária, continua, não mudou. E os programas habitacionais praticamente não existem, quando existem são poucos. A violência cresce e o poder público não toma atitudes eficazes para mudar essa situação. Isso traz o ceticismo e a descrença. Gente, olha só, difícil fazer essa resposta, né? Vocês não têm que ter as mesmas palavras, mas veja, você tem que colocar na sua resposta pelo menos aquilo que ele coloca aqui como uma afirmativa, que é construa um parágrafo explicitando as causas apresentadas. Aí aqui eu coloquei a causa, tem o desemprego, educação precária, os programas habitacionais. Eu não quis colocar, tudo bem, mas veja, quando você vai para uma prova discursiva numa faculdade, você tem que olhar com cuidado e colocar o máximo possível completo a sua resposta. Na sala de aula costuma-se abreviar, costuma-se marcar, como eu mesmo coloquei aqui no quadro, abreviei aqui, já coloquei para vocês até onde está a resposta. Mas veja, quando você vai para uma prova, quanto mais completa for a sua resposta, mais assertiva ela será. Quanto menos completa ela for, você poderá ter problemas ou perder a questão, certo? Porque quando ele pede aqui para vocês as causas apresentadas, se eu tenho mais de uma causa e não está difícil ser encontrada, está logo no segundo parágrafo para frente, que ele coloca aqui, logo, o mercado de trabalho é frágil, o sistema educacional é precário e os programas habitacionais praticamente não existem. Veja só, segundo parágrafo. Então, ele colocou o quê? Aqui, o mercado de trabalho é frágil. Se é frágil, aqui eu estou com uma metáfora, né? Estou trabalhando de forma diferenciada. Uma linguagem diferenciada para não ficar idêntica. Que, na verdade, quer dizer o quê? Desemprego. A educação é precária. Ele coloca aqui, o sistema educacional é precário. Ok, eu só retirei aquilo tudo e coloquei a educação. E os programas habitacionais praticamente não existem. Aí coloco aqui
E programas habitacionais praticamente não existem. Veja, coloquei tudo. Dando seguimento, ele coloca falando da violência também, como eu também conversei com vocês antes de começar a fazer a questão. Então, veja, quanto mais você coloca estando de acordo com o que lhe é solicitado do enunciado, mais assertiva será a sua resposta, mais correta será ela. Se você esquecer de dados que são principais, você perde na questão também, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Não é que vocês tenham que fazer uma questão, gigante. Não, você tem seu objetivo. Você tem que passar aquilo que ele lhe solicita no enunciado, correto? Então, veja, e ele queria saber sobre o quê? Ceticismo e descrença, que foi o que ele colocou aqui no final, explicitando as causas apresentadas pelo autor para o ceticismo e a descrença. Você não tem que colocar com as mesmas palavras, desde que você coloque o que está aqui. Você pode colocar de uma forma diferente, mas não esqueça, você tem que começar ou dar continuidade numa linguagem formal para os seus textos, até mesmo nas respostas, não somente na escrita da redação, certo? Agora vamos fazer uma da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vai falando sobre o fragmento a seguir selecionado, o texto intitulado A Diferença. Foi publicado na revista de domingo, da edição de 2/9/2001, Jornal do Brasil. Como eu gostava desse jornal. A Diferença é o título. O marketing venceu mais uma. Está na última moda dizer que algo ou alguém que se destaque da multidão por suas qualidades extraordinárias é diferenciado. De repente, todo mundo quer ser diferenciado, embora, curiosamente, ninguém queira ser diferente. Diferenciar diferente e diferenciado tornou-se uma habilidade social básica que a maioria de nós exerce de forma intuitiva, sem pensar. Se formos pensar, porém, vamos descobrir que a diferença entre diferente e diferenciado pressupõe valores que boa parte de nós teria vergonha de assumir. Todo mundo sabe que o Guga é um tenista diferenciado, não sabe? Isto é, melhor do que os outros. Genial. Da mesma forma, ninguém tem dúvidas quando se anuncia que o atendimento prometido pelo gerente daquele banco é diferenciado. Quer dizer que não se confunde com o tratamento padrão, dispensado à massa dos clientes otários, inclui cafezinho, água gelada e, quem sabe, dicas de investimento vazadas, diretamente da mesa de operações do Banco Central. O privilégio parece apenas natural porque também nós somos, a nossos próprios olhos diferenciados. Aliás, diferenciadíssimos. Já diferente, é uma história inteiramente diferente. Desde que os primeiros hominídeos se juntaram numa tribo e decretaram que míopes e carecas não entravam, a diferença é tudo aquilo que grupos sociais hegemônicos usam para excluir ou subjugar minorias e, ao mesmo tempo, reforçar a sua identidade. Localizado no corpo ou na alma, real ou imaginário, o anátema da diferença justifica lógicas de dominação e até de extermínio. Diferentes foram, através dos tempos, cristãos no Império Romano, muçulmanos em países cristãos, negros no Mundo Novo, judeus em quase todo lugar. Assim, e loucos e homossexuais em qualquer tempo. Sérgio Rodrigues escreveu esse texto. Pois vejam, aqui existe trocadilhos da palavra diferente, diferenciado. Ele vai colocando, vai se expressando, ele apresenta a sociedade como ela é. Esse texto, eu falei que ele era de 2001, é isso? Sim, 2001. Será que mudou algo? Se parar para analisar, se eu pensar no Guga, tenista, eu acho que ele já está aposentado, né? Estamos em 2020, está aposentado. Mas veja, será que muda algo se, como foi colocado aqui, a galera pobre, que aqui foi chamado de otário, não tem o mesmo atendimento? São chamados de otários porque ficam nas filas,
Vamos jogar para a atualidade? Vou fazer um paralelo com a atualidade, com o seguro emergencial que o pessoal está recebendo, né, de R$ 600 nessa época da pandemia. Tem lá os bancos, tem pessoas que viram à noite, dormem para poder conseguir ser atendido. Se hoje não tem, já teve no passado. Mas veja, muitas pessoas e aqueles que têm privilégios passam à frente, como aqui foi colocado. Aqui tem o cafezinho, tem água gelada e ainda tem o vazamento das informações que vem direto do Banco Central, porque aquela pessoa que é rica já vai receber do gerente informações privilegiadas para poder aplicar sem que perca seu dinheiro. Correto isso? Enquanto isso, a galera otária, assim colocado no texto, né, tem que sofrer, vamos dizer assim, estou colocando dessa forma, né? Porque essa vai ficar para trás, vai ficar na fila, vai esperar e quem sabe um dia será atendido. Ao contrário daqueles que muito têm, que os privilégios entram na frente. Mas olha só, eu chamei a atenção com relação aos R$ 600, né? Tem que fazer uma ressalva. Eu fiz a colocação com relação a isso, né? Olha, resumitivo, hein? Um elemento de coesão resumitivo em relação a isso, tudo que falei atrás, né, com relação ao emergencial. Por quê? Porque as pessoas mais humildes realmente ficam na fila, mas a culpa, não estou colocando a culpa para ninguém, tá? Nem para governo, nem para a própria pessoa, embora saibamos que é algo assim que, no meu ponto de vista, como eu falo, vocês não têm que pensar como eu, como pode ter pessoas que não têm certidão de nascimento, como essas pessoas estudaram, como entram na escola, como são atendidas nos hospitais, quantas pessoas precisando do seguro emergencial e não tem certidão de nascimento, gente, como pode isso? É algo assim que eu fico, meu Deus. E veja, quando eu vi na TV, eu olhei assim, não é uma pessoa muito humilde como aquelas que ficam no sertão, né? São pessoas da cidade e quando você vê a pessoa sendo entrevistada, a pessoa tá bem arrumada até, tá maquiada, cabelo arrumado, etc e tal. Tem até um que ele é pai, fiquei boba, e tem filho, né, óbvio, se ele é pai, tem um filho. E o filho só tem o nome da mãe, porque ele não tem nome registrado ainda. Como assim? Aí eu penso, de que essa culpa é complicado, né? É estranho até falar sobre de que a culpa é do responsável que não levou. Quantas pessoas devem ter no nosso país sem certidão de nascimento? Fiquei boba com relação a isso. E com relação ao atendimento, assim, como eu falei, eu não boto culpa para ninguém. São muitas pessoas e essas muitas pessoas querem receber a ajuda de custo para poder sobreviver, uma vez que estão sem salários. Mas eu não quero aprofundar muito sobre isso, mas também porque isso é ótimo para fazer um debate. E eu vou jogar isso para o próximo bimestre, certo? Vou ver como converso com vocês. Talvez eu os chame pelo WhatsApp para nós conversarmos, assim, só teclando, vocês conversando comigo, vou fazer perguntas e vocês irão me respondendo, certo? Eu já estou fazendo isso com outras turmas, está ficando legal pra caramba. Mas aí, já aviso de antemão, vocês têm que assistir a aula porque eu marco a data e o horário, certo? Isso é para que o aluno assista a aula e participe. Nessa hora, a pontuação aparece, é claro. Até porque muitos falam, eu estou com dificuldade na plataforma e no WhatsApp também. O WhatsApp não tem tanta dificuldade para vocês poderem conversar comigo, certo? É claro que há quem tenha, mas a maioria não tem. Entendido, gente? Fiquem ligados que eu deixo os recados sempre durante as aulas, ok? Mas eu não jogo culpa para o governo, não. Tem muito acontecendo. Isso daí é um assunto bom para que eu possa conversar com vocês e não para que eu fale sozinha, porque perde a graça, eu não tenho que colocar a minha ideia para você. O ideal é nós conversarmos, é nós debatermos, certo? Aí voltando para a questão, tive que fazer a ressalva, porque eu falei de um momento presente, né? E um pensamento que é meu, que você não tem que pensar igual a mim, graças a Deus, né? Aqui ele solicita o seguinte: Sérgio Rodrigues estabelece
uma comparação de valores para apresentar o que a sociedade classifica como diferente e como diferenciado. Acabei de falar sobre e logo trabalhei com o Google, né? Resuma, não é pergunta, resuma. O pessoal gosta de resumo, hein? Os principais atributos que levariam uma pessoa a ser rotulada como diferente e como diferenciada. Como diferente, de acordo com esse texto, tudo aquilo, vamos lá, eu tenho os grupos, né? Eu tenho vários grupos. Então, eu posso trabalhar com os vários grupos e desse grupo eu excluo quem eu quero. Então, você tem subgrupos, certo? Então, é uma forma de ser diferente. Por exemplo, um exemplo para ficar bem simples. Dentro de uma turma de sala de aula, toda turma forma um grupo e dentro desse grupo vocês formam subgrupos, porque vocês se dão melhor com determinadas pessoas, então tem muitos grupos dentro de uma mesma turma, certo? Eu coloquei aqui, quanto ao modo de... Os atributos de uma pessoa rotulada como diferenciada, o diferente eu acabei de falar, eu joguei no quadro diferenciada, tá? Por sua vez, são aqueles que demonstraram que ela tem privilégios em relação aos demais indivíduos. Nesse caso, a diferença é não se deixar confundir com o padrão. Não existe padrão, certo? Não posso confundir com o padrão. Qual é o padrão? O diferente eu coloquei para vocês como sendo o grupo e subgrupo. Não coloquei no quadro porque aí tem várias formas de falar, de escrever. Né? Tem vários falares e formas diversas de escrever e chegar à mesma resposta. No entanto, a parte que se refere ao diferenciado eu coloquei no quadro porque essa aqui está voltada a quem? Aos privilégios em relação aos demais indivíduos, certo? Isso tem que aparecer. Fechado? Difícil, né? O pessoal pensa, federal é difícil. É nada, gente. Só estudar. Vamos para 3? Da questão 3 até a 5 eu não vou ler, tá? Porque a questão 3 a 5, que é a letra A e B também na questão 5, ela é extensa, ela fala sobre 200.000% do Bitcoin. Aí quando você pensa em Bitcoin, que é uma moeda, né, que é uma moeda da internet, que aqui coloca que você tem como, deixa eu ver, eu marquei algumas partes aqui. Aqui diz assim, alguém que queira se hospedar no Vila Star, um pequeno hotel da cidade, às margens do Mar Báltico, na Polônia, pode fazer a reserva de um quarto por 95 euros por noite. Se preferir, o visitante pode se instalar no mesmo cômodo pagando com 6 unidades de outra moeda, o Bitcoin. Outros 700 estabelecimentos com restaurantes, livrarias e lojas de roupa deles no Brasil, ao menos por enquanto, começaram a trabalhar da mesma forma recentemente. Aceitam moedas locais e bitcoins. Qual a diferença entre as moedas que aqui colocam como sendo locais? É porque essa moeda, ela é de uma nação, né? Ela é trabalhada, ela é feita. Por exemplo, aqui no Brasil, a Casa da Moeda faz as nossas moedas, correto? Então, sai de um determinado lugar. E desse determinado lugar, depois ele vem para a sua distribuição. Então, veja só. Aí eu estava falando dos bitcoins, né? Bitcoin, né? Que a moeda, essa moeda, ela, para que você tenha, só tem a necessidade que você tenha instalado no seu computador um programa chamado minerador. Essa moeda, ela não tem vínculo com nada, ela pode rodar todas as nações. Ao contrário, como eu coloquei como exemplo, a nossa moeda, na Casa da Moeda lá é feita, então a nossa moeda pertence à nossa nação, assim como outras moedas, elas pertencem às suas respectivas nações. E essa moeda da internet, aqui colocada no texto, ela não tem dono, vamos dizer assim, certo? E a forma como você ganha, você pode ir ganhando, você pode ganhar. Você pode ir do céu ao inferno, vamos colocar assim, porque ela é trabalhada de uma forma assim, como se você estivesse fazendo... na verdade você está, no caso, se você utiliza, fazendo investimento. E investimento é zona de risco, você pode ganhar e você pode perder também, certo? Aqui no título foi colocada a moeda que subiu 200.000%.
E esse texto, né, da Universidade Federal de Goiás é de 2011. Eu, sinceramente, não tenho ouvido falar quase nada sobre essa moeda mais. Até porque o dólar está sempre subindo e descendo, o euro está sempre com valor alto, né? Então, veja bem, a nossa moeda está desvalorizando. Nós sabemos. Mas, veja, nossa moeda tem um órgão federal, ela sai de um órgão federal, ela sai lá da Casa da Moeda, ela é de uma nação, ela não pertence a algo que está na internet que é virtual, certo? Então, é como se, não estou dizendo que é como se ela não fosse de ninguém. Se você perder, como faz? Com quem você vai falar? Certo? Então, tem essas colocações aqui. Aí, aqui a pergunta que ele coloca, na questão 3, a produção de moedas, a produção, eu falei da Casa da Moeda, não foi que não está sendo citada no texto, tá? Eu coloquei como sendo o órgão de cada nação. Então, eu trabalhei com o exemplo da Casa da Moeda. A produção de moedas obedece a sistemas específicos de gerenciamento. Sim, a Casa da Moeda tem. O Bitcoin não tem. Bitcoin não tem. Explique como a Bitcoin, não é nem o, né? A Bitcoin, é a moeda Bitcoin, se diferencia das moedas do mundo real, quanto ao seu modo de emissão e quanto ao seu modo de gerenciamento. Por acaso, eu acabei de falar sobre. Aqui no quadro, coloquei dessa forma, olha. Quanto ao modo de emissão, a Bitcoin pode ser emitida por qualquer pessoa que tenha instalado em seu computador um aplicativo chamado minerador. É dali que você vai ter a moeda, tá? Enquanto as moedas do mundo real, que é que nós manuseamos, pegamos, que a virtual você não pega, certo? São emitidas por um órgão oficial. Eu falei aqui no Brasil, Casa da Moeda. Credenciado. A Bitcoin não tem credenciamento. Quanto ao modo de gerenciamento, não, no caso da Bitcoin, não é controlada por instituições financeiras de nenhum país. Já as moedas do mundo real são gerenciadas e fiscalizadas por bancos centrais. Entendido, gente? Antes de dar essa resposta, eu já havia feito parte da interpretação do texto aqui apresentado, só que esse texto ele é muito grande, por isso não fiz a leitura. É praticamente uma folha com 2 colunas completas de texto, certo? Então, por isso eu fui fazendo já direto para cá, explicando o texto, certo? Geralmente sabem que eu sempre faço a leitura como eu fiz dos 2 anteriores. Na questão 4, senadores americanos chamaram a Bitcoin de uma forma online de lavar dinheiro. Considerando-se as regras do mundo financeiro, explique o sentido da expressão lavagem de dinheiro. Pois bem, quando você pensa em lavagem de dinheiro, que eu marquei, onde eu coloquei, olha só, eu marquei para poder falar com vocês. Aqui coloca da seguinte maneira: saíram desse... vou colocar mais atrás. O problema óbvio desse sistema é que ele não é regulado. As bitcoins não estão atreladas ao sistema financeiro de nenhum país, nem são fiscalizadas por bancos centrais. Resposta anterior, né? Elas começaram a ser criadas em 2009, depois de um programador japonês chamado Satoshi Nakamoto publicou uma tese em que apresentava a ideia de um sistema monetário virtual global. Saíram desse trabalho as coordenadas para que fosse criado o programa que emite bitcoins pela internet. Senadores americanos chamaram a moeda de uma forma online de lavar dinheiro. O maior risco é o de as pessoas simplesmente pararem de usar bitcoins e voltarem a pagar com dólares, euros ou reais. O valor de qualquer moeda depende da confiança de consumidores, empresários e investidores. Nada garante que os usuários, me perdi agora, tá certo, de hoje manterão. Fui olhar para frente e me perdi.
Me reencontrei. Manterão. Nada garante que os usuários de hoje manterão o interesse pela moeda no futuro. Diz John Robbie, ex-analista de consultoria especializada em Internet Forest Research, que estuda o sistema das Bitcoins desde sua criação. Uma mudança de comportamento poderia fazer com que virassem pó em pouco tempo. Além disso, começam a pipocar denúncias de crimes associados ao uso desse sistema de pagamento. Em junho, um usuário veio a público denunciar o roubo de bitcoins de sua carteira virtual, um sistema de armazenamento da moeda virtual que funciona de maneira parecida com a dos bancos na internet. Também há casos de cambistas que simplesmente sumiram com as bitcoins de seus clientes. Então veja só, aqui ele solicita que fale sobre a lavagem de dinheiro. Você não precisa entender tanto sobre o que está no texto, porque a sua interpretação não será tão distante daquilo que está no texto e do que é realmente, de fato, a lavagem de dinheiro. Por quê? Olha como eu coloquei aqui para vocês, tá do lado de cá. A expressão lavagem de dinheiro é um recurso metafórico. Metafórico, você já sabe, é uma figura de linguagem. É uma forma suave de falar, né? Metafórico usado para designar transações financeiras que objetivam tornar lícitos, porque é lícito, né? Objetivo é tornar lícito bens e moedas obtidos a partir de transações ilegais. Por isso que eu falei lícitos. A Bitcoin favorece a lavagem de dinheiro, pois sua origem não é regulada por um órgão oficial, nem está sujeita à fiscalização. Logo, funciona como uma estratégia de limpeza de dinheiro sujo. Se no nosso mundo hoje tem tantos problemas de corrupção, já existem tantas lavagens de dinheiro. Gente, imagina com uma moeda que ela é virtual. Que é a melhor forma, um paraíso fiscal, as bitcoins, né? Poderia ser? Será? Bem, eu quase não ouço mais falar delas. Eu acho que não seria, porque se não ouço falar é porque ela deve estar em baixa. E eu não posso falar nem positivo nem negativo, como falei para vocês, porque eu não tenho ouvido falar sobre. Embora conheça um pouco desse assunto, né? Tem que conhecer. Mundo tecnológico, a gente tem que saber sempre um pouco para poder acompanhar as mudanças no mundo. Mas veja, se não tem uma nação, se não tem um órgão público, se não existe um banco central para isso, quem é que está fazendo esse gerenciamento? Quem vai poder falar, você pegou, você tirou, quem foi que pegou? Afinal de contas é virtual, então é bem complicado, né? Como foi dito lá no texto, na parte que eu li, tem que ter muita confiança. É complicado, dinheiro, ter confiança no virtual, bem, né? Vamos para a questão 5A. 5A. Considerando moedas, também da Universidade de Goiás, Federal de Goiás. Moedas estão relacionadas a determinados mercados. Considerando-se a zona coberta pelo euro e a abrangência monetária da Bitcoin, explique por que o euro e a Bitcoin extrapolam a ideia de que uma moeda representa uma nação. Eu falei há pouco, você não tem um banco central, né? Aí eu coloquei para vocês aqui, o euro e o Bitcoin extrapolam a ideia, coloquei completa, né? Vocês podem cortar, mas quando fizerem prova, não se esqueçam que vocês têm que fazer a resposta completa. Uma nação porque o euro cobre uma zona integrada. Euro, ele está relacionado a 19 nações, certo? E ela, a moeda virtual, ela não está com nenhuma nação especificamente. Ela não tem o gerenciamento, ela, como eu falei, ela não tem o banco central, ela é virtual. Quem vai responder por ela, certo? No caso do euro, você tem esse sabe, o euro está cobrindo 19, certo? Então, e ela? Cobra o quê? Onde? Quem? Aí coloquei aqui, e a Bitcoin nem mesmo tem uma zona de abrangência delimitada. Acabei de comentar isso, né? Ela não está vinculada a uma nação. Estou falando isso desde o início, de quando começamos a falar sobre esta moeda virtual, certo?
Na 5B, gente, coloquei até aqui. Vocês podem colocar no seu caderno, mas não podem esquecer que numa prova você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você estará zerado. Você obrigatoriamente tem que escrever. Entendido? Embora eu tenha colocado aqui, segundo parágrafo todo, que servirá como resposta, você em uma prova de... é prova escolar? Não pode. É prova concurso? Não pode. É Enem? Não pode. Você terá que escrever, certo? A questão 5B da universidade também, né? 5AB Federal de Goiás, coloca assim: comprove a extrapolação da abrangência da Bitcoin em relação às moedas tradicionais, citando uma transação comercial descrita no texto. Por acaso eu fiz essa leitura, que é o segundo parágrafo. Alguém que queira se hospedar no Villa Star, um pequeno hotel, aí vai dizendo o lugar, ainda coloca também aqui à frente outros 700 estabelecimentos, como restaurantes, livrarias e lojas de roupas, em diferentes países, nenhum deles no Brasil, ao menos por enquanto. Começaram a trabalhar da mesma forma recentemente. Aceitam moedas locais e bitcoins. Gente, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me perguntem. Coloquem seu material em dia. Não, estou cansado, não quero fazer. Gente, se estivéssemos na sala seria completo, certo? Vamos deixar esse material todo em dia. O conhecimento não pode parar, não pode desanimar. Vamos ficar na frente, não é correr para ficar colado em quem está na frente, nem para chegar em quem está na frente, é ficar na frente, certo? Vamos que conhecimento não para. E vamos trabalhando, vamos estudando. Até a próxima!